E aí, igreja, tudo bem? Estão bem? É o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que a galera da célula já deve estar acompanhando há um tempinho. Vê que eu estou meio preso em Apocalipse, né? A galera da célula aí está de prova. Nos últimos tempos eu venho lendo a Bíblia, lendo, estudando tal, e falando com Jesus e lendo Apocalipse, uma coisa me chamou muita atenção e eu creio que seja um alerta para a igreja e alguns ensinamentos que a gente pode tomar. E eu quero falar com vocês sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. E o que eu vou ler para vocês está em Apocalipse 1, versículo 9, mas eu não vou ler agora. Eu quero primeiro contextualizar vocês. Por volta do ano 86, mais ou menos, depois de Cristo, da era cristã, foi levantado um imperador. Tem um imperador, chama Domiciano. Ele é levantado, imperador de Roma, e ele agora é o novo imperador, e ele é um tirano. Ele é um dos piores imperadores do Império Romano. Ele é um cara que foi considerado o segundo Nero. E esse homem, um cara usado pelo diabo mesmo, por Satanás, ele começou a se intitular Deus. Para o povo que era dominado por Roma, agora Domiciano deve ser o Deus desse povo. E aí, com o intuito de acabar com o cristianismo, Domiciano, o que ele faz? Ele tem a brilhante ideia de... Agora ele vai acabar com o cristianismo. Ele fala, a gente precisa acabar com o cristianismo e a gente precisa pegar isso pela raiz. E o que Domiciano faz? Ele pega o último membro do colégio apostólico vivo e manda exilar ele fora da igreja que ele está pastoreando. João é o último apóstolo vivo. Quando a gente vê aqui o texto de Apocalipse, João ele já é um idoso. João está exilado na ilha de Patmos por conta desse imperador. Domiciano manda ele para fora com o intuito de acabar com a semente do evangelho, de acabar com o cristianismo. E fecha todas as portas do mundo para ele. Todas as portas do mundo são fechadas para João. Mas quando o mundo fecha as portas para João, Jesus vai lá e abre uma porta para ele no céu. E mostra para ele todas as coisas que vão acontecer. E mostra para ele todas as coisas que devem acontecer no futuro. E estão acontecendo e irão acontecer. E agora começa a carta de Apocalipse. E aí, agora no capítulo 1, versículo 9. Se todo mundo tiver a Bíblia aí, vamos ler. Tem aqui também. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés morto. Ele então colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus,
aqui João, ele cai morto nos pés de Jesus. Ele está lá no dia do Senhor é basicamente domingo, é como se fosse hoje, porque começou a ser chamado de dia do Senhor porque Jesus ressuscitou no domingo. E aí, no dia do Senhor, João tem essa visão e ele vê e ele ouve uma voz, e ele olha para trás para ver essa voz, e quando ele vira para trás, ele vê 7 candelabros e o Filho do Homem. Aqui é uma referência a Daniel, onde Jesus é mencionado como Filho do Homem, e aqui ele é o Filho do Homem entre os 7 candelabros. E ele começa a falar, a descrever como ele vê Jesus. E eu quero perder um tempo, perder não, né? Eu quero botar um tempinho nisso, para vocês entenderem um pouco sobre o quão grandioso é isso que João vê. João, amigo de Jesus, ele é o discípulo amado, ele é o cara que estava lá com Jesus, deitava no ombro de Jesus, esteve nos piores momentos com Jesus. E João, quando ele ouve de novo a voz do seu amigo, a voz do seu velho amigo, que tinha subido faz anos já, que ele não ouvia, ele olha para trás e não vê mais aquele Jesus que estava lá no Getsêmani suando sangue, aquele Jesus com um olhar triste, aquele Jesus chorando, que chorava de dor, que chorava de angústia, pedindo para Deus afastar dele daquilo, mas que fosse feita a vontade de Deus, aquele Jesus que sofreu. Mas João não vê mais aquele Jesus que estava com sua cabeça, com seu rosto desfigurado, e que estava com seu cabelo todo ensanguentado e o seu rosto cheio de sangue. Mas ele fala que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, e tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chamas de fogo. Ele não olhava mais para aquele Jesus que estava chorando, aquele Jesus que estava sofrendo, mas ele olhava para um Jesus agora que tem olhos como chamas de fogo. E ele não olha mais um Jesus que tinha os seus pés quebrados por conta dos pregos, por conta daquela cruz de ficar suspenso no próprio peso do corpo, mas ele vê os seus pés como bronze numa fornalha ardente. Ele não vê mais aquele Jesus que, morrendo de sede, pede para os soldados pegar um pouco de água para ele tomar e eles dão vinagre para ele. Ele não vê mais Jesus com uma boca cheia de sede, mas ele vê um Jesus como uma voz de muitas águas. Ele não vê mais o Jesus que suspende o próprio corpo na própria mão por conta dos pregos, mas ele vê o Jesus que agora sustenta a sua igreja com suas próprias mãos. E aqui a gente começa a ver que Jesus agora está no ápice de sua glória, e quer mostrar para ele e ele quer passar para João 7 cartas. Ele fala: João, escreve essas 7 cartas que eu preciso falar com as minhas igrejas. E essas 7 cartas, por que 7? 7, o número que mais aparece em Apocalipse é o número 7. Você, como todo bom crente, já deve ter pegado para ler Apocalipse, não entendeu nada, viu um monte de número 7, um 666, não entendia nada. E aí, o que quer dizer o número 7 no livro de Apocalipse? O número 7 quer dizer algo completo, uma completude do assunto. E Jesus está mandando cartas às igrejas, ele usa 7 para mostrar que abrange todas as igrejas do mundo. E aí a gente começa a primeira carta que Jesus manda João escrever, que é no capítulo 2, versículo 1, a carta à igreja de Éfeso. Eu vou tomar uma água, com licença. Aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Eu quero só 7 candelabros de ouro. Eu quero só fazer um adendo nisso, que quando a gente fala que Jesus está entre sua igreja, não é um jargão. Quando a gente lê aqui no último versículo do capítulo 1, Jesus fala: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as igrejas. Então, o que Jesus está falando aqui: eu sou aquele que anda pela minha igreja, eu ando entre a minha igreja, eu estou entre a minha igreja e conhecendo a minha igreja, eu conheço a minha igreja, estou com ela. Ou seja, o mundo só consegue ver Jesus através da gente.
O mundo não consegue ver Jesus através de um coach, através de qualquer outra pessoa. As pessoas conseguem ver Jesus somente através da igreja, porque Jesus está entre a igreja, Jesus está na igreja. E aí, agora a gente entra no versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui começa a primeira carta. Essa é a carta da igreja de Éfeso. Ela começa a ser elogiada por Jesus. As 7 cartas têm 3 tipos de igrejas. 2 igrejas que recebem apenas elogios. Jesus só dá elogio para essas igrejas. 4 igrejas que recebem elogios e críticas. E uma igreja apenas que recebe só crítica da parte de Jesus. E Éfeso é uma das igrejas que recebe críticas e elogios. Ela é elogiada por rejeitar o mal, perseverança, ter paciência. Ela tem uma boa obra, um bom trabalho. E só que a crítica que Jesus faz aqui fala: você perdeu o seu primeiro amor. E aí, eu lendo isso, eu lembro que eu estava no ônibus, eu estava ouvindo a Bíblia, e aí eu estava no ônibus, e Jesus elogiando a igreja de Éfeso, e aí, do nada, ele fala: você perdeu o seu primeiro amor. Eu fiquei assim: como assim a igreja que faz tudo isso perdeu o seu primeiro amor? Sabe por quê? Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para a gente que... Eu escrevi aqui, eu esqueci a palavra. Doutrina. Doutrina não é mais importante do que o amor. Doutrina não é mais importante que o amor. Aqui é uma igreja que ela possui doutrina. Ela rejeita o mal. Se você ver aqui, ela é uma igreja que combate heresias fortemente. Ela é uma igreja que combate falsos apóstolos. Ela é uma igreja que ela está combatendo os nicolaítas. Os nicolaítas são um grupo de pessoas, era uma seita da época, que resolveu distorcer o evangelho. Eles falavam: a gente precisa acabar com o evangelho, a gente precisa distorcer a palavra de Jesus. Então, vamos distorcer. Esses são os nicolaítas. E aqui Jesus fala que ele também odeia os nicolaítas, odeia as práticas dos nicolaítas. Mas ele diz, ele elogia essa igreja: vocês combatem heresias, vocês combatem falsos apóstolos, vocês estão perseverando, vocês estão cumprindo o que eu digo, mas eu digo para vocês, eu tenho contra vocês: vocês perderam o seu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? E eu estava lembrando de quando eu era uma criancinha, e graças a Deus eu tive a oportunidade de Jesus Cristo me salvar, eu entender sobre a redenção aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, eu entendi que eu recebi o Espírito Santo, que Jesus morreu por mim e tal. E aí, aos 10 anos de idade, fiquei enchendo o saco para batizar e tal. E ao longo desse tempo, eu ia lá, eu tinha um amor por Jesus, assim, muito absurdo. Era um amor ingênuo, um amor de criança, assim, por Jesus, mas era um amor que, assim, nossa, Jesus, meu Senhor, tal. E aí, eu lembro que teve até eu falava de Jesus para todo mundo. Na escola, eu falava de Jesus para a galera. Eu lembro que um dia eu estava indo para Caraguá com a minha avó Marli, e aí, ela parou no pedágio, eu abri o vidro e falei de Jesus para a mulher do pedágio. E aí, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Só que aí, com o tempo, eu fui lá, comecei a estudar a palavra, comecei a ir atrás de conhecimento, comecei a ir atrás de entender o que era certo e o que era errado, porque eu sabia que muitas coisas na igreja poderiam ser erradas e muitas coisas poderiam ser certas, mas eu não conhecia a palavra, e eu fui atrás de conhecer a palavra. Só que com isso, eu entrei numa fase que o cristão tem 3 fases, que é a fase do vinho, do pão e do ceticismo. Porque ele vai lá, ele chega na igreja,
ele vai lá e se converte, porque o Espírito Santo derrama sobre ele o seu espírito, ele recebe o Espírito Santo, agora ele entende o sacrifício de Jesus, ele começa a conhecer os dons do Espírito, ele recebe aquele negócio, aquele sentimento mesmo, porque é um sentimento mesmo. A gente sente, é uma coisa que Jesus mexe com as nossas emoções de mostrar, eu te escolhi, você é meu agora. E aí você está nessa fase do vinho, só que aí você começa a ver que nem só de vinho vive o homem. E aí você fala, pô, eu preciso conhecer da palavra, né? Preciso conhecer da palavra. Daí você começa a estudar. Quando você vê, você entra no ceticismo. Agora nada faz sentido, agora está tudo errado, agora não. Você começa a combater tudo fervorosamente. E aqui Jesus não está criticando a igreja combater. A gente pode combater heresias, a gente precisa, na verdade, combater heresias, a gente precisa combater falsos ensinos, mas a gente não pode perder as primeiras obras. A gente não pode perder o primeiro amor. A gente precisa, eu gosto da seguinte frase que um pastor que eu sigo, que chama Guilherme Andrade, ele fala, o pai dele falava para ele assim, Guilherme, piedade e erudição. Você precisa conhecer a palavra, mas você precisa ter intimidade com Deus. Então você precisa dos dois. Uma coisa não isenta a outra. Você não precisa conciliar amigos, porque eles já são amigos. Então piedade anda junto com a erudição. O nosso conhecimento anda junto com o nosso relacionamento com Deus. E aí a gente entra agora para a segunda carta, para a segunda igreja. No versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Que é a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa é a primeira igreja que Jesus manda a carta que não tem nenhuma crítica. Jesus não tem nenhuma crítica para fazer para a igreja de Esmirna. É uma ótima igreja, só que aqui você olha para a igreja, Jesus diz, eu vejo a sua pobreza. Aqui, cadê? Vou repetir aqui o que está dizendo. As suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Claramente aqui Jesus não está falando que eles são ricos de dinheiro, certo? Eles não são ricos de dinheiro, porque não tem como uma pessoa ser pobre e rica ao mesmo tempo. Mas para Jesus tem. Por quê? Porque ele está falando, vocês são ricos, vocês têm muito mais do que vocês imaginam, vocês têm muito mais do que vocês precisam. E aqui, nessa carta, Jesus ele começa a fazer uma coisa que ele precisa fazer com essa igreja. Ele podia muito bem só elogiar, mas ele quer agora preparar essa igreja. Ele fala assim, não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que ele está alertando? Ele está alertando a igreja que é pobre, a igreja que sofre perseguições, que sofre aflições, falando, olha, ele não está falando, eu prometo para você, eu te dou uma promessa de que, daqui a 10 dias, eu vou te dar dinheiro, você vai ter o melhor templo de todas as igrejas, você vai ter uma estrutura absurda, você vai ter muitos membros, você vai ser a maior das igrejas que tem aí. Não. Ele fala, não tenham medo do que vai acontecer com vocês, porque o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Aqui Jesus começa a preparar a igreja para uma grande tribulação que está vindo. Essa igreja vai começar a ser perseguida pelo próprio diabo, usando as autoridades. Essa igreja vão ter mártires, vão ter pessoas que vão morrer, mas Jesus ele começa falando,
conheço as suas obras. Não, caramba, não essa. Aqui. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu conheço. Ou seja, Jesus conhece as nossas aflições e a nossa pobreza. Jesus, ele conhece tudo aquilo que a gente faz, e ele olha para a sua igreja, e ele não entristece essa igreja, mas ele fala: eu estou nisso com vocês, eu estou passando por isso com vocês, essa situação ruim, eu conheço elas, porque eu estou com vocês, eu estou entre os candelabros de ouro. Então ele diz aqui, para essa igreja perseverar, a igreja que está sofrendo de pobreza, essa igreja que já está nos maus bocados, mas é uma igreja digna ao coração de Jesus e aos olhos de Deus. Essa igreja não tem nenhuma crítica para receber de Deus. E agora a gente entra na carta para a igreja de Pérgamo, versículo 12 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui a gente entra na carta à igreja de Pérgamo, e tem uma situação bem complexa aqui para a gente entender. Aqui a igreja de Pérgamo, Jesus diz que ela permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim. Mesmo quando Antipas, que é um discípulo de João, ele é morto. O Antipas, os historiadores falam que muito provavelmente ele morreu dentro de um boi de bronze, colocaram ele dentro de um boi de bronze e colocaram fogo debaixo dele até ele morrer. E dentro desse boi de bronze, ele tinha uma boca que era simulando um mugir do boi. E eles colocavam lá uma coisa, eu não lembro o que era que eles colocavam na ponta, mas que quando a pessoa que estava lá dentro sendo morta começava a agonizar, ela começava a gritar de dor e desesperada para sair. E ela começava a gritar, e começava a sair um barulho com aquilo que ficava na ponta da boca do boi, como se fosse o mugir do boi. E aí foi assim que Antipas morreu. E nessa igreja, uma pessoa teve o amor de morrer assim, mas a gente consegue ver na mesma igreja, agora, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. O que Jesus está mostrando para a gente aqui, numa igreja, onde tem pessoas que estão seguindo a Cristo realmente, uma igreja que está com pessoas, são pessoas piedosas, pessoas que amam a Deus, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que pregam o Evangelho, pessoas que fazem ações como igreja. Ao mesmo tempo que tem essas pessoas, existem as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, existem as pessoas que estão seguindo falsos profetas, existem as pessoas que estão seguindo falsos ensinos, que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, pessoas que apenas estão aqui dentro, mas fingem ser daqui dentro, fingem ser crentes, vêm aqui, nos ajudam, servem, e espero que isso não esteja acontecendo aqui, mas isso é um alerta de Jesus às igrejas, mas vêm, servem, estão ajudando na igreja, estão ajudando no crescimento do reino, mas na verdade não tem relacionamento com Deus, nem sequer pega a Bíblia uma vez por semana, nem uma vez por dia pega, imagina uma vez por semana. Uma pessoa que não senta para ler pelo menos 2 capítulos da Bíblia por dia, para pelo menos estudar e orar um pouco.
pessoas que estão envolvidas na obra de Deus, mas na verdade estão com seus corações longe de Deus. E aí, agora a gente entra no ponto mais estranho dessa carta de Pérgamo, que Jesus fala: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E aí, você lendo Apocalipse, você lê lá onde está o trono de Satanás. Provavelmente lá é onde Satanás mora. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus, ele é o cara mais inteligente do mundo. Ele é o cara que ele é nosso Deus, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então Jesus entende de geografia, Jesus entende de costumes da época, Jesus entende da região, da época, o que está acontecendo. E o que acontece? Vocês lembram daquele imperador que eu falei no início? Domiciano? Esse imperador se proclamou Deus, né? Eu falei para vocês. Esse imperador agora, por ele se proclamar Deus, ele diz: eu preciso ter templos de adoração ao longo de toda Roma para eu ser adorado. E o que ele faz? Agora ele precisa criar esses templos. Ele pega 2 cidades para criar o primeiro templo, Éfeso e Pérgamo, e escolhe entre as duas. Pérgamo é a cidade que é escolhida, e lá é criado o primeiro templo de adoração a Domiciano. E agora, esse lugar aonde está o templo de adoração, um homem, Jesus fala: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Domiciano é o diabo? Claro que não. Mas sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando: aonde o homem é o centro da adoração, aonde o homem é o centro do culto, aonde o humanismo é pregado, ali é o trono de Satanás. Ali é onde Satanás reina. E eu digo com muita certeza, lugares onde o louvor é em volta do homem, onde a pregação é voltada para o homem, onde o momento de adoração aqui é voltado para o homem, lá é onde Satanás está reinando. Aonde o homem é adorado, aonde o homem é o centro de todas as coisas, é onde Satanás é adorado. Quando você vai pesquisar no Google, satanismo, não vai aparecer lá, adoração a Lúcifer, adoração ao diabo, adoração a Satanás. Não, lá diz, culto ao eu. A definição de satanismo é culto ao eu. É cultuar o Deus que tem em você. O que Jesus está dizendo é: aonde está o trono de Satanás é aonde o homem está no centro. E é o que o meu pai falou hoje. O nosso centro aqui da igreja, nosso centro de adoração é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Deus. Nada é sobre nós, é tudo sobre Jesus. A gente está em volta, Cristo está no centro da nossa adoração. Não tem espaço para o homem na nossa adoração. Cristo não divide trono. Cristo não divide adoração. Deus não divide o trono da realeza. Ele é o nosso Senhor. A gente não é o nosso próprio Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E agora, a gente entra para a carta à igreja de Tiatira. Versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das suas obras, das obras que ela pratica. Me perdi. Que versículo que é mesmo? 22.
Isso. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui na igreja de Tiatira a gente vê uma coisa muito diferente. Ela é uma igreja que ela está tolerando Jezabel. Ela vê os ensinos dos nicolaítas e da Jezabel. Algumas pessoas dizem que Jezabel possa ser a líder dos nicolaítas, mas não se sabe ao certo o que é. Mas tendo em vista que Jezabel é uma falsa profetisa, é uma falsa líder na igreja, e está levando o povo de Deus a errar, aqui Jesus está ensinando uma coisa para a gente. A igreja de Tiatira, ela tinha amor, ela praticava mais obras que no princípio. Fala aqui, sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Suas obras, o seu amor é maior do que no princípio. Só que aqui Jesus está trazendo um alerta à igreja de, diferente de Éfeso, que era uma igreja que tinha doutrina, mas não tinha amor, Tiatira é o contrário da igreja de Éfeso. É uma igreja que tem amor, mas não tem doutrina. Ela é uma igreja que não tem base teológica, é uma igreja que não tem conhecimento das Escrituras, ela é uma igreja que não tem conhecimento do Evangelho. E por conta disso, ela sofre com os ensinos de Jezabel e ela tolera esses ensinos, ela é conivente a esses ensinos. E isso é um grande problema para a igreja de Jesus. Isso é um grande problema porque agora nós vemos uma igreja que está tendo vários problemas por conta de não ter doutrina bem estabelecida. E o que a gente vai fazer aqui na próxima reunião nossa, que todos podem vir, a gente vai estabelecer o que nós cremos de doutrina da igreja, não são costumes. Porque tem gente que confunde doutrina com costumes. Acha que tem que vir de vestido igual a minha mãe, não pode usar calça. Isso não é doutrina, isso são costumes. Doutrina é o que a Bíblia diz. Doutrina é a Bíblia, é a própria palavra de Deus. Então, o que Jesus ensina pra gente na igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Então, a gente tem que priorizar os dois, amor e doutrina. Agora a gente entra para a igreja de Sardes. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes aqui possui um cenário diferente. Ela é uma igreja que hoje a gente chamaria de uma igreja avivada.
ela é uma igreja avivada. Ela é uma igreja que, muito provavelmente, o culto dessa igreja impressionava qualquer um. O culto daquela igreja tinha fama entre o povo. Lá em Sardes, era um povo que tinha fama de estar vivo. E o que Jesus diz? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Por quê? O que a gente entende aqui? Ela é uma igreja que se intitula avivada, ela é uma igreja que se intitula viva, ela é uma igreja que se intitula cheia do Espírito Santo. Mas quando a gente olha aqui, Jesus olha para essa igreja e fala, você está morta. Por quê? Tem gente que acha que uma igreja viva é uma igreja com barulho. Tem gente que acha que uma igreja viva é uma igreja que o culto começa e não tem hora para acabar. A gente tem hora para chegar, hora para ir embora, só Deus proverá. A igreja de Sardes é uma igreja que Jesus fala, vocês têm fama de estar vivos, vocês têm famas de rodopiar, vocês têm fama de, é isso que te digo, vocês têm fama de todas essas coisas, mas vocês estão mortos. Vocês espiritualmente estão mortos. E aqui a gente precisa se atentar em uma coisa nessa carta. A gente não deve importar como nós nos olhamos, qual a percepção que nós temos de nós mesmos e qual a percepção que o mundo tem de nós mesmos. Mas a gente tem que se atentar, o importante não é o que a gente pensa sobre nós, mas sim o que Jesus pensa sobre nós. O que Jesus olha para a gente e ele diz, o que ele pensa sobre nós. Tanto bom quanto ruim. Eu não estou sendo coach aqui falando que o que importa é o que Jesus pensa sobre você. Porque o que Jesus pensa sobre você pode ser que seja ruim. Aqui nessa igreja é ruim. Então, nós precisamos nos atentar, nós precisamos se apegar ao que Jesus pensa sobre nós. E nós precisamos ser uma igreja decente. Nós precisamos ser uma igreja que segue a Deus, uma igreja que é viva realmente, não de aparência, mas espiritualmente. Pessoas que amam a Deus, pessoas que pregam o Evangelho, independente de onde estiver, pessoas que vivem para Jesus e pessoas que, se preciso, morrem por Jesus. E agora, a gente entra para a penúltima igreja, que é a segunda igreja que não recebe nenhuma crítica, que é a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja, eu vou dar uma apertada no tempo aqui. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a gente olha para a penúltima igreja, uma igreja que só recebe elogio. Essa igreja agora é uma igreja que tem um problema, mas não é um problema aos olhos de Jesus. Jesus diz: eu vejo a sua fraqueza, eu vejo que você é fraca, você é uma igreja fraca, você não tem força. E nós não podemos saber ao certo que força era essa que a igreja não tinha, mas Jesus, com todo o amor pelo seu povo, com todo o amor pelas obras que eles praticaram, que eles praticam, e pelo amor que eles têm pelo nome de Jesus, e por estar mesmo na fraqueza,
estando junto com Jesus, ali Jesus traz, se não uma das maiores promessas de galardão que temos na Bíblia. Para a igreja que Jesus diz, eu vejo a sua fraqueza, Jesus fala, eu farei de você uma coluna no santuário do meu Deus. Meus irmãos, vocês sabem o que é uma coluna? Vocês já foram num prédio e viram uma coluna no meio do prédio? Já perguntaram para o engenheiro o que acontece se quebrar aquela coluna? O prédio inteiro desmorona. Jesus está dizendo para a igreja que é fraca, vocês se acham fracos. Vocês se acham fracos, mas vocês são fortes. Vocês são tão fortes que eu farei de vocês coluna no meu santuário. Vocês serão a coluna do meu santuário. Vocês serão a força do meu santuário. E agora, Jesus está mostrando mais uma vez que não importa o como nós somos vistos pelo mundo e por nós mesmos, mas sim como Jesus olha para a gente. E agora a gente vai entrar na última carta, que é a última, mas não menos importante, na minha opinião, a mais importante das cartas, que Jesus deixa por último. Jesus tem senso de humor e entende que o que ele vai falar é sério. Ele vai falar agora a carta para a igreja de Laodiceia, a igreja que só recebeu crítica de Jesus. Essa igreja só recebeu crítica. Essa igreja aí tomou lombada nas costas. Essa igreja aí, eu não queria estar nessa igreja. Capítulo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego, e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e viste-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo ao meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou até tomar água para essa igreja. Essa igreja é uma história cabulosa agora. Laodiceia é uma cidade, né? São cidades São cidades na Ásia Menor. E Laodiceia é uma cidade, no caso. As 7 cartas são para 7 cidades. E Laodiceia, ela é uma cidade que ela fica num lugar conhecido como Vale do Rio Lico. É igual o Vale do Paraíba. A gente está aqui no Vale do Paraíba, certo? Eu sou joseense, alguns aqui são jacariense, e nós estamos todos no Vale do Paraíba. Laodiceia fica no vale também, só que fica no Vale do Rio Lico. E lá nesse vale tem 3 cidades. Tem Hierápolis, Colossos, famosa Colossos, e Laodiceia. A cidade de Hierápolis é uma cidade muito conhecida na época, e ela era conhecida por um motivo. Ela era conhecida por ser a Caldas Novas do Vale do Rio Lico. Ela tinha muita fonte de águas quentes. Ela era realmente a Caldas Novas lá daquela época. Ela era usada para tratar doenças, as águas de lá, e as pessoas iam lá para se tratar. As águas lá eram boas, as pessoas tomavam das águas e purificavam elas combatiam doenças. E
Na outra cidade, Colossos, era uma igreja, era uma cidade, tem uma igreja lá, mas é uma cidade. Colossos é uma cidade que ela também é famosa por outro aspecto. Ela é famosa por ter fontes de águas frias, água gelada. Nossa, eu estou pingando suor, velho, está muito quente. Por ser uma fonte de águas geladas. E eu queria ir para essa cidade agora, porque está muito calor. E lá são fontes de águas geladas e podem beber e purificam e ajudam a tratar doenças. E Laodiceia não é nenhum nem outro. Laodiceia tinha a água de lá vinha de dutos das montanhas e chegava nessa cidade morna. A água chegava morna e as pessoas não podiam usar aquela água. Essas pessoas não podiam beber aquela água, porque causava vômito, causava vários problemas digestivos. As pessoas, já acabou você tomando uma água e você ficou passando mal, tal. Isso acontecia em Laodiceia. E Jesus, como eu disse para vocês, Jesus é um cara que entende geografia, ele entende do contexto e ele não faz respostas para perguntas que não foram feitas. Jesus não é um homem, não é um Deus que fica falando parábolas e exemplos que não fazem sentido. Eu vou falar para você, eu vou falar para um homem e falar, então, assim como quando você veste um maiô na praia, o homem não veste maiô na praia. Pelo menos é para ser. E aí, Jesus não faz isso. E Jesus, ele começa a falar com Laodiceia, falando de termos e contextos que a igreja vai entender. Ele fala, quem dera você fosse quente igual às águas de Herápolis, ou quem dera você fosse frio igual às águas de Colosso, mas como você é morna, eu estou prestes a vomitar você na minha boca. Eu estou prestes a te vomitar. E aqui, existe outra coisa que Jesus fala. E ele fala, é preciso que vocês comprem de mim ouro puro, forjado no fogo, tal. E aí você fica, puxa vida, por que comprar ouro puro? Como assim comprar ouro de Jesus? Laodiceia era o centro da Ásia Menor. Laodiceia era a maior cidade da Ásia Menor. Laodiceia era uma cidade onde tinha o povo mais rico. Era uma cidade endinheirada, tinha muitos bens. E agora, e com certeza lá naquela cidade a teologia da prosperidade não ia nem funcionar. Porque fica falando que você vai conseguir riqueza, vai conseguir tudo, mas lá todo mundo já era rico. O povo lá já era rico, os pastores da prosperidade não iam fazer fama lá. E aí, a gente começa a olhar que Jesus fala, compre ouro puro de mim, porque vocês são pobres. E Jesus está falando, vocês se gabam da sua riqueza, vocês se gabam do seu ouro, mas vocês são pobres espiritualmente. Na verdade, vocês são mendigos espiritualmente. E aí Jesus fala, de verdade, como Jesus é sensacional. Ele vai lá e fala, que vocês vistam roupas alvas. E aí, o que você entende sobre roupa? Puxa vida, eu vou vestir uma roupa que é dada por Jesus, o pessoal lá devia ser muito promíscuo. Não, a cidade de Laodiceia era uma cidade que era o maior centro textil da Ásia Menor. De todas essas 7 igrejas, a maior fornecedora de tecido e roupas era Laodiceia. Laodiceia era a cidade no qual mais exportava e vendia roupas. E aqui Jesus fala, vocês são famosos por ter essas fábricas gigantes de roupa, por vocês terem essas fábricas e esses centros textis de grande fama, mas na verdade vocês estão nus aos meus olhos. Na verdade vocês estão pelados. E é preciso que vocês comprem roupas de mim, para vocês se vestirem, cobrirem a sua vergonhosa nudez. E aí Jesus entra de novo, falando, é preciso que vocês comprem colírio. Puxa vida, Jesus falando de colírio, como assim? Não faz sentido. E aí você vai ver Laodiceia, era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Era o lugar onde as pessoas iam para tratar a sua visão. Lá era o lugar onde tinha as melhores clínicas oftalmológicas. E Jesus está falando, vocês são famosos por suas clínicas, vocês são famosos
por cuidar dos olhos, mas na verdade vocês estão cegos. Vocês nem sequer veem um palmo na sua frente. Vocês estão cegos espiritualmente. É preciso vocês comprem do meu colírio para vocês voltarem a ver. O colírio de vocês não serve para isso. E aí, traz um grande questionamento nosso. Por que Jesus se encabulou tanto com essa igreja? Eu não entendi nada que ele falou. E aí, você fica, cara, o que acontece? Por que Jesus... O que aconteceu que Jesus ficou tão encabulado com essa igreja? E eu comecei a olhar a comparação dessa igreja e as outras igrejas, e eu vi numa palavra também sobre isso. Você vai olhar a crítica, apenas a crítica, né, porque é só uma crítica, é um texto de crítica. Jesus não vê problemas teológicos nessa igreja. Jesus ele não vê falsos mestres, lá não tem os nicolaítas, lá não tem perseguição, lá não tem o templo de Satanás, lá não tem Jezabel, lá não tem pobreza, lá não tem perseguição, lá não tem fraqueza. E aí isso deixa a gente um pouco encabulado com essa visão de Jesus. E quando Jesus olha para essa igreja, eu acredito que hoje essa igreja de Laodiceia, seria uma igreja que a gente chama ortodoxa. É uma igreja que ela é uma igreja que doutrinariamente ela é muito correta, ela não sofre de heresias, muito facilmente ela expõe o texto bíblico, ela pega a Bíblia, ela consegue fazer uma pregação muito erudita sobre aquele assunto. Ela é uma igreja que ela tem uma ética boa, ela não tem nenhum problema moral, aqui ela não está tendo problema de moralidade sexual, ela não está comendo coisas consagradas a deuses, e ela vive em paz, ela tem prosperidade, ela é uma igreja rica. E, meus irmãos, eu quero falar para vocês, o problema não é a ortodoxia. A gente precisa ser uma igreja ortodoxa, a gente precisa seguir a Bíblia, a gente precisa seguir as doutrinas do Evangelho, a gente precisa seguir a Bíblia. A ortodoxia ela é insubstituível. A ética também, a ética é insubstituível. A ética é uma coisa que não pode ser substituída. A prosperidade é uma bênção de Deus. A prosperidade é uma coisa é uma das melhores bênçãos que a gente tem para viver aqui na Terra. A paz é a maior bênção que a gente tem para viver aqui na Terra. Porque nada disso importa se a gente tiver paz. E essa igreja tem paz, tecnicamente. Mas nada disso aqui é suficiente para Jesus. Nada disso é suficiente. E o que é que causa desconforto para Jesus? O que é que afinal traz essa vontade de vomitar? O que faz Jesus? A gente olhar para essa igreja, com certeza, se eu fosse de Laodiceia, eu seria dessa igreja. Porque é uma igreja que realmente, aos olhos humanos, não tem nenhum problema. Você vê uma igreja que, caraca, essa igreja devia ser exemplo na época. Mas Jesus, e aí a gente pergunta para Jesus, por que você está prestes a vomitar essa igreja da sua boca? E Jesus, diferente de todos os outros diagnósticos, ele traz um diagnóstico só para essa igreja. Ele fala, falta fervor espiritual nessa igreja. Falta fervor espiritual. E pode sim existir uma igreja assim, correta doutrinariamente, uma igreja que, aos nossos olhos, essa igreja é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que falta fervor espiritual realmente. E eu acredito, no fundo do meu coração, que grande parte da igreja brasileira, grande parte da igreja do Brasil, a igreja que é brasileira, que é do nosso país, é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que falta entusiasmo, que falta paixão, falta fervor. Uma igreja que não tem mais quebrantamento, não tem arrependimento. Uma igreja que compactua ou é conivente com o pecado, que não prega mais contra o pecado. Uma igreja que tolera o pecado,
que deixa uma pessoa que está no púlpito pregar em pecado, levar a palavra em pecado, pessoas que não ligam mais para pecados. Igrejas, na verdade, que estão aceitando pecados agora. E a gente começa a ver uma igreja também, que agora é uma igreja praticamente, hoje, nós somos considerados protestantes, porque a nossa igreja, ela segue do rompimento com a igreja católica. Por quê? Porque a igreja católica, ela formou grandes pessoas que viviam de forma de aparência, que viviam um falso evangelho, que aconteceu o rompimento. Quando você pode estudar a história da igreja, você vai ver esse rompimento, você vai ver que a igreja católica, ela começa correta e termina incorreta. E aí, Jesus está falando para a gente, a nossa igreja, no caso, a igreja brasileira, ok? A igreja do Brasil não tem mais amor pela palavra. Não, se você, de verdade, no dia lá da nossa confraternização vai ter o quiz bíblico. E de verdade, tem gente que nem sequer leu um livro na Bíblia. Tem gente que nem sequer sabe qual que é a profecia, de qual genealogia que Jesus vai vir. As pessoas não sabem a obra da redenção, não sabem explicar. E a gente tem que estar pronto para isso. E eu quero ler com vocês, só para explicar isso, sobre o amor à palavra, e essa urgência que meu pai falou no início, sobre a urgência de ler a palavra. Ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Super rápido, só para eu fazer um adendo, para vocês verem a importância que nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos saber da palavra. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a vocês a razão de esperança que há em vocês. Pedro está falando aqui, estejam preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar para você a razão da esperança que há em você, o porquê que você crê em Jesus, o porquê que você crê que Jesus vai vir, o porquê que você crê que você crê que você tem que ir à igreja e fazer parte de uma congregação, o porquê que você precisa de tudo isso. Pedro está falando para a gente naquela carta, na primeira carta dele para a igreja, ele está falando, vocês precisam ler a palavra, vocês precisam conhecer a palavra, para que qualquer pessoa que perguntar para você, você consiga responder. E a gente não tem mais compromisso com oração. A igreja brasileira não tem mais compromisso com oração. Agora está numa moda aí de oração da meia-noite, oração das 6 horas da tarde, oração das 6h15, oração das 9h45. Isso daí está na moda. Pessoas que não sabem orar, pessoas que não oram realmente, não têm relacionamento com Cristo, pessoas que não estão com Cristo realmente, porque de verdade, no dia que eu ajoelhei no meu quarto e falei, Jesus, eu não quero mais ficar com uma falsa vida de espiritualidade, com uma falsa vida de relacionamento com o Senhor, com uma falsa vida de uma falsa piedade, eu não quero mais isso, eu preciso de verdade ter relacionamento com o Senhor, e a gente precisa amar a sã doutrina. A gente está tendo aula nas quartas, puxa vida, não vem ninguém, velho, não vem ninguém. Não vem ninguém vem. De verdade, a pessoa não consegue levantar a bunda do sofá e vir aprender sobre a palavra e ler um pouco. De verdade, Jesus está alertando a igreja. Leia a palavra, Ele está à porta e está batendo. A gente está no fim dos tempos, igreja. De verdade, Jesus está voltando. A gente, uma hora, todos vão de ver. Uma hora, todos vão de ver. E a gente vai se arrepender se a gente não mudar nossos hábitos. Uma hora, todos nós veremos Jesus na nossa frente. Veremos o nosso Senhor. E o que Ele vai falar para a gente? Ele vai falar para a gente, eu não te conheço, aparta de mim. Ou Ele vai falar, entre para os braços do meu Pai. O que Ele vai falar para a gente?
O que ele vai falar? De verdade, a gente precisa olhar para os nossos corações e sair e falar: cara, eu realmente estou sendo um cristão de verdade, eu realmente estou sendo um homem e uma mulher de Deus, eu realmente estou sendo testemunho, bom testemunho fora da minha casa e fora da igreja. Nós precisamos, e isso não é como dura. A gente, de verdade, eu sou um homem falho, eu muitas vezes preciso pedir para Deus melhorar meus atos. A gente precisa estar em constante oração para isso, igreja. É só um alerta que a gente precisa melhorar, a gente precisa estar em comunhão com Deus e conhecer a Deus. Isso é muito importante. E de verdade a gente começa a ver uma igreja que precisa de um avivamento espiritual aqui no Brasil. Uma igreja que precisa realmente de um avivamento, de Deus vir e estar conosco e aquela presença ser palpável, porque as pessoas acabam a pregação, por exemplo, hoje acaba a pregação, você vai lá no fundo, primeiro assunto: puxa vida, você viu que o Flamengo perdeu? Você viu? A palavra não entra mais no coração das pessoas, não faz elas refletirem mais, não faz as pessoas terem um amor realmente, não faz essas pessoas quererem conversar sobre a palavra. De verdade, eu, o Marcão, o Mateuzinho, o Gui, o Mateus, a gente senta para conversar com o Albert, o Gabriel, a gente da molecada aí, o Ismael com a gente senta, a gente começa a falar coisa da Bíblia, a gente começa a dar risada se um não sabe de uma coisa, a gente começa a conversar sobre coisas do reino, sobre a volta de Jesus, a gente começa a se edificar um ao outro. Isso a gente precisa ter. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia: falta fervor, de verdade, igreja. Vocês já viram qual o número de divórcio fora da igreja e dentro da igreja? É o mesmo número. É o mesmo número de divórcios fora da igreja e dentro da igreja. O mesmo número de namorados que começam a namorar e vão para a cama juntos. É o mesmo número de namorados que começam a namorar na igreja e vão para a cama juntos. É o mesmo número. E a gente começa a ver Jesus falando: estou prestes a vomitar de vocês da minha boca. Cristãos inconstantes, cristãos que falam: eu vou começar a ler a Bíblia. Lê hoje, daqui a 15 dias lê de novo e nunca mais lê. Fica nessa, fica numa inconstância, a famosa constante inconstância. Você é constante em ser inconstante. E aí você fica nessa falsa vida de começa e não começa, começa e não começa. E aí você fica nessa. E aí agora, Jesus como nosso Senhor, como um Deus que ama a igreja, como um Senhor que ama nós. E se nós estamos nesse erro, Ele continua nos amando, porque nós somos igreja de Jesus. Jesus ama e Ele fala, Ele não está com raiva, igreja. Ele não está com raiva. E na verdade, quando Ele fala para a gente comprar ouro, comprar tecido dele, Ele fala para a igreja, Ele fala, a palavra que Ele fala é: dou-lhe este conselho. Jesus não é bruto, Jesus não é um homem mau, Jesus não é um senhor tirano. Jesus dá conselhos à sua igreja a melhorar. Ele fala: ó, eu dou esse conselho para vocês. E Ele continua dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele está falando: isso não é por ódio de vocês, isso não é por não gostar de vocês, muito pelo contrário, eu amo vocês. Eu quero que vocês melhorem nisso, eu quero que vocês estejam realmente comigo nisso. Eu quero que vocês sejam realmente uma igreja de verdade. E aí, agora, eu quero finalizar fazendo um link com uma pregação que meu pai fez esses dias. Foi domingo passado, o senhor falou de Emaús? Domingo passado, meu pai pregou sobre Emaús, os discípulos no caminho de Emaús. E Jesus está falando aqui na carta da igreja de Laodiceia que falta fervor espiritual. Falta fervor na igreja. Eita, saiu fervor. Falta fervor na igreja. E aí ele fala, Jesus ao invés de falar, faça isso, faça isso, faça isso, Jesus dá um conselho e ele fala: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir e me aceitar entrar, eu vou sentar com ele e vou ceiar com ele. E é onde entra essa questão do fervor espiritual. A gente tem que parar de procurar o fervor espiritual na gente. Porque de verdade, igreja, nós somos homens caídos, nós somos
mulheres no caso, eu não vou falar nós, vocês são mulheres caídas. A gente infelizmente teve o pecado, entrou no mundo. A gente não consegue buscar a Deus por nós mesmos. Nós precisamos pedir isso a Deus. Nós precisamos pedir para Deus. E Jesus está mostrando para a gente que o fervor espiritual vem dele. E lá no caminho de Emaús, Jesus tinha morrido, ressuscita, e os discípulos, 2 discípulos andando até Emaús, tristes, estão lá andando e falam, nossa, a gente está tão triste, cabisbaixo, tal, o que acontece? E aí, aparece Jesus, e eles não entendem que é Jesus ainda, eles não estão com os olhos abertos, e Jesus conversa com eles, eles convidam para cear, e eles ceiam com eles. Jesus ceia com eles, e ao ceiar com eles, os olhos deles são abertos, e agora, Jesus some, Jesus desaparece na hora que os olhos deles são abertos. Eles falam, é o mestre que veio nos visitar e mostrar que ele está vivo. E aí, eles falam, não queimava o nosso coração quando ele ensinava a sua palavra e conversava com a gente? Jesus está mostrando aqui na igreja de Laodiceia e nesse texto no caminho de Emaús, quem traz o fervor para a igreja é Jesus. Quem abre os olhos da igreja é Jesus. E quem queima o coração novamente da igreja é Jesus. Então vamos pedir para Deus queimar o nosso coração. Vamos pedir para Deus realmente, assim como aqueles discípulos que quando estavam no caminho de Emaús, tiveram seus corações queimados novamente por Jesus, pela presença de Jesus e por ter os olhos abertos, a gente tenha também.